Aqui eu vou demonstrar a vocês como fazer os cadastramentos básicos, né? Então vamos lá. Aqui. Este é o nosso ERP. Esse é o nosso sistema com o qual nós vamos trabalhar neste momento. Então, eu estou no módulo principal. O módulo principal é o módulo que nós vamos configurar todas as contas. A empresa, né? A empresa administradora. Então, vamos criar um cenário. Esse cenário aqui essa empresa, que é a chamada Calima, ela aceita prestadores de serviço. Então, ela pode aceitar uma empresa, como, por exemplo, a C&C, uma empresa qualquer, que tenha matriz e filiais, como ela pode aceitar um escritório de advocacia, de contabilidade. Então, nós vamos criar um cenário, né? E esse cenário que nós vamos criar, que eu vou pedir para que vocês também o façam. Nós vamos criar um escritório, né? Então, esse escritório nós vamos cadastrá-lo como sendo a administradora. Então, vejam, eu vou fazer bem lentamente para vocês refaçam. Essa administradora é a administradora, por exemplo, do escritório de contabilidade, né? Que pode ser uma pessoa física, né? Pode ser um contador, ou pode ser um escritório, não há problema. Então aqui eu sugiro vocês colocarem como administradora, colocarem a si próprios, como eu fiz, né? Então veja, coloquei a razão social, o nome de fantasia. Como eu não tenho site, eu não coloquei, mas se eu tivesse, eu colocaria, né? Aqui eu coloco como eu estou me vinculando, né? Como administrador, eu coloquei o meu CPF, o meu administradora, né? E se houvesse a inscrição estadual, municipal, eu também colocaria, né? Mas como eu me cadastrei como CPF, estes campos não são necessários. Aqui inscrição municipal, estadual, CPF, inscrição e aqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu só me cadastrei como OK, como sendo um contador, administrando as empresas que vou controlar. Então, qual é o meu endereço? Aí eu coloco aqui o meu endereço. Se eu quiser, como que eu faço, né? Eu venho aqui, se quiser incluir mais um, eu coloco 090, 60, 180, né? E aí ele me auto-preenche os campos. Vocês podem fazer o mesmo. Ele já acessa e já traz aqui os dados semi-preenchidos, com base no correio. É só vocês colocarem o número, né? Por exemplo, 1092. E aí eu vou dizer se o endereço é principal, residencial, é cobrança ou comercial. Como eu já tinha cadastrado o endereço, eu vou dizer que esse meu é o comercial. E aí eu salvo. Então ficam os dois endereços que eu tenho enquanto administrador. Neste caso, eu coloquei os meus dois endereços e aqui estão, né? E tem alguns. Ok. Então, endereço foi a primeira aba que eu coloquei. Enquanto administrador, eu também posso colocar telefones. Então, eu venho aqui e coloco os meus telefones. Para adicionar, simples. Clique aqui e ele vai pedir o contato, né? Que pode ser N contatos. Se for uma empresa, posso ter alguns contatos. Então, aqui eu posso colocar o contador, por exemplo. Telefone do contador, com DDD 445555. Né? Esse telefone é o comercial fixo, né? E aí eu cadastro. Veja, né? Contador comercial. E cadastro os telefones que eu
quero cadastrar. Eu vou pedir para vocês cadastrarem dois endereços, 2 telefones e um e-mail. O e-mail também, né? O e-mail vocês cadastram o endereço e clicando no mais, vocês vão poder cadastrar o próximo. Ou, se quiserem alterar, né? Vocês alteram por exemplo, porque eu queira deixar em minúsculo, né? Só salvar, ele vai refletir. Né? Se quiser alterar, eu venho aqui, seleciono e clico para alterar, né? E para cadastrar, basta clicar no mais. Se eu quiser colocar um outro e-mail, eu venho aqui e coloco o e-mail do contador. O e-mail do contador é contador@gmail.com. Salvar, e aí eu tenho os 2 e-mails cadastrados. Se eu quiser apagar, da mesma forma, né? Para eu remover, basta clicar na lata de lixo. Então, este é o cadastramento da administradora. Quem é a administradora? É essa empresa que fará o quê? Que fará a gestão, né? Que vai controlar todo o processo das empresas que nós vamos cadastrar. Então, vocês podem se colocar como administradores. Administradores, nesse caso, contábeis, como se fossem os contadores. E passar pelo cadastramento de endereço, primeiro, né? Cadastrarem-se, né? Cadastrarem seus endereços, telefones e e-mail. Alguma dúvida até aqui? Vocês? Uma vez cadastrado a administradora, né? Sem dúvida, por enquanto, professor, desculpa. Aqui nós temos a empresa que essa administradora vai controlar. Né? Então vejam, aqui nós temos, eu passo pelas ações, que podem ser, incluir novas empresas ou de mesma forma, né? Olha, aqui eu já tenho 2 empresas cadastradas, por isso que eu pedi um CNPJ a vocês, né? Eu pedi empresas cadastradas. Eu havia me cadastrado aqui como MEI e aqui uma outra empresa, né? com nome de padrão. Aqui, para eu incluir, eu clico aqui, ele vai me dar os dados, como vocês farão agora. Né? Vocês passarão por isso. Então, esse código é o código que vocês vão colocar como sendo o código da empresa. Eu coloquei 0001 e depois outro 9999. Né? Então, aqui é o CNPJ. Né? A situação de importar os dados da Receita Federal. Né? Como nós estamos criando empresas fakes, né? Se vocês quiserem, até comentei com vocês, uma forma de obterem CNPJs válidos, né? Existe um link que é criar CNPJs fictícios. Né? De CNPJs, eu acho que é isso. Aqui. Deixa eu ver qual deles é. Claro. Gerador de CNPJ válido para testes. Esse é um CNPJ que é válido. Tá? Então, esse
no chat. Vocês se apropriem. Ele traz um CNPJ válido, né? Então, aqui eu volto para o Calima e eu já tenho certeza que esse CNPJ é válido. Eu vou criar um código 666. 0666. Empresa teste. Aqui tem várias abas, né? Das quais eu vou preencher. Não vou preencher o grupo da empresa ainda. Né? Vou deixar em branco aqui. Né? Vou colocar, necessariamente eu não coloco o número da empresa. Vou colocar aqui o nome fantasia, empresa teste. Vocês podem colocar o nome fantasia. Aqui, se essa empresa for uma pessoa, né, eu já coloquei o CNPJ aqui, ou informe CNPJ, ou informe CPF. Nós vamos cadastrar com o CNPJ. Né? Caso eu coloque o CPF, eu tenho ainda que informar esses dois campos. Né? O CAEPF, que eu já trouxe aqui para vocês, é o dispositivo especial da Receita Federal, usado para colher informações quando as atividades econômicas se tratam de pessoas físicas que atuam como empregadoras. Né? Então, este campo aqui e esses dois campos, estão vinculados à pessoa física prestadora de serviço. Né? Então, esse CNPJ, se eu trouxer os dados da Receita Federal, provavelmente ele não existirá. Ou se existir, ele vai trazer, pode trazer, né? A inscrição estadual, a inscrição municipal e o site. Mas não é necessário. O que é importante para nós nesse momento é criar uma empresa com o CNPJ. Né? Colocar a sua razão social, seu nome fantasia. Nós vamos criá-lo como empresa PJ. Tá? E aqui também da mesma forma, nós vamos colocar o seu endereço. Para clicar no endereço dessa empresa, né? Veja que eu estou incluindo apenas a empresa, eu vou colocar o CEP. 010, vamos ver, vou inventar um CEP aqui, 010, 020 e 000. Vamos ver se ele acha. 5001. Então, o CEP válido aqui. 01041 000. Ok. 010 41 000. Bom, 90, 60, 180. É o que ele traz. Zero 10, 41, 000. 001. Ok. Ele trouxe a rua 24 de Maio, na República, e o bairro 34. Aí eu coloco se o endereço é principal, residencial, de cobrança comercial. Vou colocar como endereço principal. E vou salvar. Então, o primeiro endereço foi cadastrado aqui. 010 041 000. Cadastrado um próximo endereço. O próximo endereço 010 41. Vamos ver se tem o 001. Também no bairro da República, o número é no 66. Esse vai ser o endereço comercial. Ok? Então, cadastramos dois endereços, o principal e o comercial. Né? Perfeito. Então, esses são os dados principais da empresa. Neste caso, nós vamos colocar como eu vou lidar com essa empresa daqui para frente, um código 666. Esse é o CNPJ dela, o nome fantasia. Não vou colocar essas informações aqui porque se tratam de
pessoas físicas, ou a empresa é pessoa jurídica ou pessoa física. Esses dois dados estão vinculados à pessoa física. E aqui eu tenho a inscrição estadual, inscrição municipal e inscrição especial. Se houver o site, eu posso colocá-lo aqui também. www.cs.edu.br. Uma vez feito isso, né, aqui eu já coloquei os dados, eu ainda tenho que preencher os telefones e os e-mails. Então vamos nos telefones. Os telefones eu posso incluir os telefones, sendo contato José, telefone 11 3333 4545. Esse telefone é o principal. Salvar. Eu vou cadastrar mais um celular. Vou cadastrar do José, telefone 11 98234 4545. Esse é o celular dele. E vou salvá-lo também. Então, eu já cadastrei da empresa com a qual eu vou gerar todas as movimentações. Eu já cadastrei os dados principais, que são nome, telefone, endereços, telefone, e aqui são os e-mails. Então, os contatos da mesma forma. Eu vou cadastrar aqui do José, contato José, José contato, @email.com. E salvar. Uma vez feito isso, eu já tenho todos os dados da aba principal cadastrados, né? Aqui, se eu quiser ir para o link, eu consigo ir também, mas eu não vou fazer absolutamente nada disso. E aí, o que eu faço? Eu vou só salvar. Dados complementares, e aí ele pede registro da empresa. Dados complementares. Então, essa empresa eu vou criá-la como o quê? Indústria e comércio. Então veja que ele pede a tributação dessa empresa. A tributação dessa empresa, que nós vamos colocá-la, vai ser lucro presumido, né? Tem todas aqui, nessa tributação, tem todas as possíveis, né, tributações que nós podemos criar. Nós temos o arbitrado, a imune para a pessoa jurídica, isenta, lucro arbitrado, presumido arbitrado ou presumido real, real arbitrário, lucro real, simples nacional. E nós vamos cadastrá-la como lucro presumido, né? Incidência tributária, cumulativo, não cumulativo, não preciso preencher nesse momento, né? Vou inicializá-la como indústria e comércio. Aqui, código de simples nacional eu não vou colocar, porque eu já disse que é uma empresa indústria e comércio. Vou começar data de início da prestação dos serviços contábeis, 1/1/2023. Tá? Data início da prestação de serviços administrativos, isso eu vou colocar dos contábeis. Eu vou colocar aqui quem é o responsável. Responsável. Aqui eu vou colocar por nome. Então eu vou colocar quem é o responsável. É o Milton, dessa empresa. Quem é o contador? Então aqui eu já atribuí quem vai assinar, quem é o responsável por essa empresa e quem é o contador dessa empresa, né? Dessa forma, o que eu faço? Quem vai assinar por essa empresa é o contador. Então eu já tenho aqui dados complementares e registro da empresa. Aqui, que dados que eu vou colocar? Data
porque é importante, né, que toda vez que eu clico, ele marca como que dados que estão faltantes. Né? Então, caso vocês tenham essa dúvida, é só vocês colocarem data início da atividade, aqui é a atividade da qual essa empresa começou, vou colocar que ela começou há alguns anos atrás. Então, 01, 02, 2022. Então, essa data é muito importante para nós. E aqui, se houver, né, como nós não temos, se houver o número do livro, órgão de registro, data de registro, eu poderia colocar o código SUFRAMO. Mas esses dados são puramente contábeis, não é o nosso KNAI da empresa, desmembramento do KNAI. Esse KNAI é algo que eu tenho que colocar. Né? O KNAI de uma empresa é o Código Nacional da Atividade Econômica. O Código Nacional da Atividade Econômica, uma empresa que transforma, não vou salvar logo, vamos ver se ele me deixa salvar. Depois eu colocaria o desmembramento dele também. Mas esses códigos vêm quando nós pedimos o CNPJ de uma empresa, né? Vou aqui mostrar para vocês, ó, cartão do CNPJ. Cartão do CNPJ, quando eu informo o CNPJ válido, deixa eu ver se tem o CNPJ válido aqui. Para um CNPJ válido. Alguém está comendo biscoito aí? Só para demonstrar a vocês. Pegando. Todo CNPJ válido, né? Humano. Consulta. Vai trazer aqui a atividade e desdobramento do Código Nacional da Atividade Econômica. Esse seria interessante vocês pegarem como uma indústria, nós podemos pegar do pacote de biscoito mesmo, né? Código de descrição da natureza jurídica, nós temos os códigos KNAI, 205, descrição da natureza jurídica, 205, atividade econômica, 65, essa atividade, 65.20.1.00, né? Então, essa é a atividade do Banco do Bradesco Saúde, é uma sociedade geradora de seguros de saúde. O que vocês podem fazer é pegar o pacote de biscoito, né? Qualquer que seja uma empresa que tenha produtos e serviços, né? No caso, a Henkel, qualquer uma delas, e pegue aqui a atividade econômica. Né? Essa atividade econômica, que é o KNAI, né? CNAE, né? Código Nacional da Atividade Econômica, é o código que nós vamos colocar ali. Se houver secundárias, né? Eu viria nessa linha de baixo, eu também entraria.
Então, ok. Uma vez feito isso, colocaria o código da atividade econômica aqui. Social, número do livro. Fazer esse mesmo. Por que eu vou fazer isso, né? Porque, na verdade, eu preciso dessas informações para cadastrar a empresa, né? 65, só os números. 652100. 652100. Né? Não há desdobramento. Aqui é e-social, e essa aba trata do e-social. O e-social tem a ver com a parte de automação de toda a parte funcional, né, dos empregados dessa empresa. Então, e-social, eu não vou trazer absolutamente nada aqui dentro, né? Se essa administradora também fosse gerar, né, todo o e-social, né, controlar os funcionários dessa empresa, pode ser que controle, aí sim ele tem que colocar, setar todos esses parâmetros aqui. Mas como nós estamos lidando com um RP que prevê todas as situações e nós não vamos utilizar, né, eu não vou informar o e-social porque nós não vamos controlar nesse momento a folha de pagamento. Então, como nós vamos fazer neste momento só a configuração contábil, eu não vou entrar com o e-social. E aí eu vou salvar. Né? Salvar, ele vai, teoricamente, as configurações automáticas não substituem importância, ele já trouxe, né? O que ele fez? A partir desse momento, quando eu trouxe tipo de empresa, comércio, lucro presumido, ele já montou para esta empresa em particular, ele já montou todo o plano de contas que vai me trazer aqui toda a parametrização para o lucro presumido. Né? Então, o que eu vou fazer nesse momento, ele só me avisa. As configurações automáticas não substituem importância e o dever da conferência da parte do contador das alíquotas e valores gerados como padrão, devido à natureza e particularidades inerentes a cada empresa. Então, a única coisa que ele traz aqui é a informação de que, sim, o contador tem a necessidade, apesar de ele ter carregado as informações básicas, né, e elas terem sido automáticas, de forma automática, cabe ao contador o quê? Checar, né, todas as demais configurações da empresa. E por hoje nós paramos por aqui. Né? Então, o que eu faço, o que eu fiz com vocês hoje, entrei em manutenção. Em manutenção, eu cadastrei a administradora, que é assim, a empresa que controlará, né, controlará neste caso, toda a apuração, lançamento e apuração das empresas e cadastrei uma empresa aqui. E depois nós vamos vinculá-las todas. Então, tendo feito isso, eu criei a empresa 666, que agora tem 3 empresas. Nós vamos na próxima aula seguir. Né? Eu preciso que vocês também façam isso, se já tiverem as suas empresas, que vocês façam isso, que vocês também cheguem no mesmo ponto que eu cheguei, de cadastrar a administradora e a empresa. Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida aqui, pessoal? Professor, boa noite. Boa noite. Eu acabei não pegando um pouco do começo, a parte ali do CNPJ. A gente tem que pegar um CNPJ já ativo ou a gente pode colocar a gente tem que inventar, no caso? Inventar você não tem como inventar, tá? Você pode pegar, eu coloquei aqui no inventar não porque ele tem
aqui é matriz de filial, né? Essa numeração, ó, 33.357.674, né? É uma numeração de CNPJ. Aqui é o CNPJ raiz, 0001, que significa matriz. E esse dígito verificador leva em consideração um algoritmo. Então, esses dois dígitos, você não tem como, você vai ter 99 possibilidades para acertar. O que eu sugiro a vocês é que vocês gerem, né? Tá vendo? Entre nesse gerador MV que eu coloquei aqui no site, ó, geradormv.br, ele automaticamente gera um CNPJ válido para você. Ele tem a raiz, que são 8 dígitos, mais 0001, e esse aqui é o dígito verificador que já está correto. Esse CNPJ, ele é um CNPJ válido, uma numeração válida de CNPJ. Só que não sei a qual empresa ele pertence. Ele pode ser fictício. A intenção é que vocês cadastrem aqui um CNPJ válido, né? Mas que a empresa seja fictícia. Se você aqui, ó, esse aqui, eu vou trazer, ó, você é o CNPJ. Tá vendo? Ele diz que é inválido. Por quê? Ele consiste, na verdade, os 8 raiz com as 4 posições da matriz. Se fosse filial, seria 002, 3, 4, 5. Mas você não vai conseguir inventar. É melhor que você gere um CNPJ válido. Para isso eu te dei esse endereço. E aí sim, o CNPJ que ele te der será válido, tá? Você vai ver que ele não vai te dar erro. E aí você cria uma empresa fake aqui, porque o que nos importa não são os dados da empresa, mas são os dados com os quais nós vamos parametrizá-la, né? Nesse caso aqui, parametrizá-la, para que siga todo o fluxo dessa empresa. Então, neste caso, nós vamos criar um modelo mais completo que existe, que é o de indústria e comércio. Tem N outros tipos de empresa, né? Prestação de serviço, pessoas físicas, terceiro setor, produtor rural, imobiliárias, construtoras, MEIs, né? Empresas de grande porte, né? Personalidade anômala. Né? Então, aqui o tipo da empresa pode ser qualquer. Eu vou pedir para que vocês tragam indústria e comércio, por quê? Porque nós vamos seguir o mesmo modelo. E o fato é que, quando nós seguimos o mesmo modelo, teoricamente, tudo vai, e a tributação como sendo lucro presumido, nós vamos ter o mesmo comportamento, apesar de serem empresas distintas. Mas o que importa para vocês, em si, é que vocês entendam, passem por uma experiência do usuário de parametrizar uma empresa, de configurar uma empresa e depois, um pouquinho mais à frente, de executar, né, uma série de lançamentos para ver como tudo isso afeta a empresa. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo é complementar ao que fizemos no semestre passado. Lá nós tomamos as decisões. Pois bem, aquelas decisões que ocorreram, nós temos condições de lançá-las todas aqui para fazer acontecer aqueles resultados. Então, essa disciplina complementa o que nós vimos no semestre passado. É uma outra plataforma? Sim, é. Tá? Mas é só uma complementação. Então, voltando aqui, você pode trazer um CNPJ do pacote de biscoito, não há problema. É só você pegar o CNPJ que já está lá atrás, você vai trazê-lo aqui, que ele vai ser válido. Tá? A única particularidade que eu preciso que vocês assim o façam é que vocês peguem o quê? Peguem um código KNAI válido, como eu fiz aqui. Trazendo esse CNPJ que eu trouxe, vamos ver se me gera se a empresa está cadastrada. Eu acredito que não, vamos ver. Se ela é uma empresa cadastrada no site da Receita, tá vendo? Erro na consulta.
eu acredito que essa empresa ela não exista, por isso que não trouxe. Em contrapartida, quando eu trago uma empresa real, e vocês podem pegar uma empresa por exemplo, uma empresa que produz e comercializa, que ela tem produção e comércio, pegar o CNPJ dela, porque aí o que vai nos importar é esse, como eu disse a vocês, o código KNAI da empresa, para que nós consigamos levá-lo para dentro dessa parametrização aqui. Ó. Tá? Então, existem algumas pequenas amarrações. Quando eu trago aqui, digo que sou humano, né? Que ele vai trazer é o cartão de CNPJ que está na Receita Federal. Cartão de CNPJ. Professor, você pode mandar esses dois sites para a gente, por favor? Tanto esse da Fazenda quanto o outro, o gerador de CNPJ? Sim, eu coloquei aqui, ó. Coloquei no link já, tá? Ó. Mas eu vou colocar o da Receita, deu alguma coisa errada. Mas o da Receita é esse aqui, ó. Deixa eu voltar. Esse. Tá? Então eu já trago para vocês obterem. Como na verdade nós não temos esses códigos finais aqui, vocês podem pegá-los e informá-los. E aí sim nós seguimos com a parametrização. Ok? Então, para a tarde, para a noite de hoje, é basicamente isso. Vocês avançarem com administradora e empresas. Então, na próxima aula, nós seguimos um pouco além. Nós estamos no módulo de configuração, tá? Como passamos, o módulo de configuração para esse software, eu tenho que configurar tanto quem administra como as empresas que são administradas. E depois também carregar todos. Algo que eu esqueci de falar necessariamente, né? Sabia que eu estava esquecendo algo. Eu tenho que ter cadastrado aqui. Necessariamente eu tenho que ter um contador cadastrado aqui, né? Então, dados pessoais, vejam que eu cadastrei aqui também 2 pessoas, né? O empresário, que é o dono da empresa, e aqui o contador, né? Eu necessariamente tenho que cadastrar o contador nessa empresa também. Porque se eu não evoluo, eu não vou conseguir avançar se eu não cadastrá-lo. Então eu vou fazer o cadastramento de mais de um responsável aqui para que vocês vejam, né? CNPJ, CPF, eu já usei dos CPFs que eu tenho. Deixa eu ver se tem um gerador de CPF válido aqui. CPF. Gerador de CPF. Vamos ver aqui. Esse é um CPF válido. Então, vou trazer esse site também para vocês. Então, aqui, ó, gerador de CPF. Aqui eu vou colocar contador. 2. Data de nascimento. 01, 02, 09, 1971. Brasileiro. Solteiro. E-mail, coloco o e-mail do cidadão. O RG, eu também coloco o RG aqui. 12, 13, 333, 332. SSP. Dados do responsável. Aqui eu vou colocar ele como contador. Então vejam, muito importante, um contador tem que ter, logicamente, né, uma CRC.
número do conselho e a CRC. Né? Mas eu vou cadastrá-lo só como contador. E aqui ele pede o endereço. 90, 60, veja que eu tenho 2 contadores. Só assim eu consigo estabelecer esse vínculo na empresa aqui, como eu fiz. Né? Eu estabeleci nessa empresa, nas empresas em que eu tenho o teste, só assim eu consigo vincular os dados contábeis aqui dentro. Responsáveis, né? E contador. Necessariamente eu tenho que ter o contador também. Então, como eu tenho um outro contador, eu posso escolher o contador 2. Tá? E salvar. E aí fica salvado. Então, não esqueçam, eu havia administrador, empresa e responsável. Né? São os três grupos que nós temos que preencher nesse momento. Tá ok? Então, eu vou colocar o gerador de CPF aqui também para vocês, caso vocês queiram. Né? Gerador de CPF. Também eu vou colocar no link aqui da reunião. Aí vocês têm gerador de CNPJ, gerador de CPF e aqui para obterem o código KNAI da empresa, para que vocês consigam avançar. Por enquanto, alguma dúvida? Vejam, por favor, se a empresa, se o cadastro de vocês já está disponível. O meu levou mais ou menos uns 6 dias para que ele ficasse disponível. Ok? Ok, professor. Por aqui, sem dúvida.